Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Porque aqui está tudo ótimo, ainda mais agora com a sua audiência, com a sua companhia, porque está começando mais um episódio do NPA 360 e aqui você já sabe, é informação, dicas, conteúdos relevantes e convidados super especiais de altíssima categoria. E hoje nós estamos recebendo mais uma convidada, mas antes da gente saber quem que é essa convidada especial, eu já quero te pedir mais uma vez, já se inscreveu no nosso canal, já ativou o sininho de notificações, está seguindo as nossas redes sociais? Se ainda não, então se inscreva no canal, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades desse que é o meu, o seu, o nosso NPA 360. E quando eu digo, gente, que os nossos convidados, as nossas convidadas são de altíssima categoria, eu não estou falando da boca para fora não, porque hoje a gente está recebendo mais uma pessoa assim que eu tenho admiração, a Késia Valenzuela. Késia, muito obrigado. Ela que é neuropsicopedagoga e educadora parental. Ela vai falar melhor, né, essas palavras, né? Mas a gente está aqui para te agradecer. Obrigado mesmo por você ter aceitado o nosso convite. E a gente falar hoje um pouco sobre o neurodesenvolvimento infantil. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria te agradecer e te dar as boas-vindas por estar aqui com a gente em mais um episódio do NPA 360. Primeiramente, obrigada, Marcinho, pelo convite. É uma honra estar aqui, né? E passar um pouquinho, né, para vocês, um pouquinho sobre essa área que é tão importante, né? O que a gente puder ajudar, estamos aí. Uma honra estar aqui. E para a gente, antes da gente aprofundar um pouquinho mais do tema, a gente precisa entender um pouco a sua trajetória, a sua formação, as suas especializações. A Késia, qual que é a área que você atua, as suas especializações? Eu tenho 3 graduações, né, e 7 pós-graduações, toda na área de desenvolvimento, né, infanto-juvenil, que é o infantil. E, no caso, eu sou neuropsicopedagoga, educadora parental, sou especialista em neuroaprendizagem, né, ABA. Também tenho a especialização em TEA, neuropsicomotricidade, né, e assim vai. E toda nessa área de desenvolvimento infantil aí, que eu amo muito. E é uma área hoje que a gente vê que se precisa muito trabalhar, né? Principalmente as nossas crianças, também na família, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Mas antes da gente aprofundar mais um pouco, o que é neuropsicopedagogia? Isso, né? É o nome? Isso, a neuropsicopedagogia é uma ciência transdisciplinar, tá? Que ela é baseada ali na neurociência, aplicada à educação, ou seja, à pedagogia, né? E também ali a psicologia positiva, tudo pelo ponto de vista neurobiológico. Então nós fizemos o quê? Nós fizemos todo um mapeamento cerebral ali da criança para saber, né? Fazemos observações, mapeamento para saber ali realmente aonde está a dificuldade de aprendizagem dessa criança. Então esse trabalho ele é feito a partir da introdução da criança na educação, na escola, né? Então vocês conseguem perceber como é que é feito essa análise. Isso, na verdade funciona assim, né? Geralmente os pais, né, percebem ou a escola encaminha pra gente ou percebe essa dificuldade da criança na questão do quê? Do aprendizado. E aí traz pra gente para nós fazermos toda essa questão, todo esse trabalho com a criança e descobrir qual é essa área do cérebro, né, que a gente consegue identificar para saber onde está a dificuldade de aprendizagem. Hoje nós temos os distúrbios de aprendizagem, nós temos os transtornos também, que muitas características envolvem também como a dificuldade no aprendizagem ou na aprendizagem assim de uma forma geral, né? Então nós fazemos todo o mapeamento desse cérebro para saber qual ponto, né, ali que realmente tem essa dificuldade de aprendizagem. Para isso nós utilizamos o quê? O nosso olhar clínico, né, que é a questão clínica, o olhar ali com a criança. Nós aplicamos testes, avaliações também, né, com a criança, com a família, com a escola, que é onde a gente consegue ter realmente esse olhar conclusivo e avaliativo para possível ali avaliação diagnóstica dessa criança. Isso não é de imediato, assim, que quando entra já na escola, que já se percebe. Então, é o decorrer, depois que a criança entra na escola, que as professoras vão vendo essa dificuldade, os pais também. Aí entra a parte profissional de vocês, aí que vocês começam a atuar. Então, não é algo de imediato, né? Porque
até então também nem tem como. Eu creio que saber já de imediato sem a criança estar inserida na escola. Então, tem todo um processo, primeiro com os professores, aí que começam a levar até vocês. Nesse caso, você atua diretamente na escola ou é clínica? Como é que é esse trabalho, Kelly? No caso, a minha formação, nós neuropsicopedagogos, nós temos 3 tipos de atuações, né? A questão hospitalar, que nós podemos atuar dentro dos hospitais, né? Para fazer um desenvolvimento nessa questão de aprendizado com as crianças que ficam muito tempo internadas. Tem a neuropsicopedagoga também institucional e clínica. Né? Hoje eu atuo na questão clínica, na área clínica, né? Então eu tenho a minha clínica onde eu atuo e faço o meu trabalho ali. Lembrando, Marcinho, que é importante a gente falar, tá, pessoal, que a neuropsicopedagogia não é somente para crianças atípicas, ou seja, que tem algum tipo de transtorno, tá? Nós trabalhamos com crianças também, lá na clínica eu atuo também com crianças que têm uma dificuldade de foco, concentração, organização. Então os pais às vezes levam também pra gente para nos ajudar através dessas atividades, que são as intervenções, que nós chamamos, tá? Nós fazemos esse planejamento com as intervenções com essa criança, através de atividades, tá? Que nós podemos realmente ali fazer com que a criança tenha melhora significativa no foco, atenção, concentração, e isso ajuda muito no aprendizado. Então, isso não significa só que nós trabalhamos com crianças atípicas, ou seja, que tem algum tipo de distúrbio ou transtorno. Então, sempre a questão da neuro, né? Então, tudo que tiver de alguma alteração é a área que vocês vão atuando, claro, dentro da sua especialização. Mas há quanto tempo já que você está nessa área? Olha, eu tenho uma experiência dentro também da pedagogia, né? Eu estudo já há vários anos nessa área, porque assim, não é uma área fácil, tá? Assim, que a gente fala, de uma hora para outra a gente pega e já vamos iniciar. A gente precisa de um preparo muito grande. Até por isso, né, que eu venho há muitos anos me dedicando, me especializando e ainda estou me especializando cada vez mais para ter um melhor atendimento e qualidade para os meus pacientes, para os pais, porque assim, é uma área realmente muito específica, Marcinho. Então a gente tem que entender realmente o que a gente está fazendo ali, né? Nós trabalhamos com vidas, nós trabalhamos ali com crianças que precisam muito do nosso olhar, da nossa qualidade profissional. Né? Por que eu te perguntei isso? Porque a gente, ao longo desses anos, a gente tem visto uma alteração muito rápida nessa questão de comportamento, nessa questão, principalmente das nossas crianças, que é essa questão do foco, a questão do aprendizado. Eu me lembro na minha época, na sua também, quando a gente estudava, para fazer uma pesquisa, a gente tinha que ler um livro, para aprender a tabuada. Então, tudo era aqui no papel mesmo. Você tinha que se esforçar sua mente, até mesmo para a questão de criar memórias, né? Então, hoje, com a chegada da tecnologia, a gente tem uma dificuldade muito grande. Não é só em criança também. Eu falo por mim, eu vejo que no passado eu tinha uma facilidade maior de se criar memórias, porque meu cérebro era instigado àquilo. Hoje não, porque a gente tem um celular, a gente grava tudo nele, precisa fazer uma pesquisa, a gente vai lá no Google, a gente digita lá o tema, rapidinho, já aparece. Então, vai se criando dentro da nossa mente essa alteração e principalmente ao longo dos anos, você tem visto muito essa diferença, principalmente falando em tecnologia, né? Qual que é a influência da tecnologia nessa questão, nesse trabalho que você faz? O que você vê de influência da tecnologia nisso tudo? Eu penso assim que tudo que em excesso, né, é prejudicial. Então, assim, a tecnologia ela vem nos ajudar bastante na questão também de muitos trabalhos, muitas assim ferramentas para nos ajudar no nosso trabalho. Mas nesse quesito de aprendizagem, realmente o excesso está trazendo um grande prejuízo para as nossas crianças. Inclusive, né, eu postei esse tempo atrás no meu Instagram falando sobre essa questão, que o JAMA, né, que é uma revista pediátrica dos Estados Unidos, que é excelente, eles postaram falando que
O excesso de telas, tá, Marcinho, tá trazendo uma milinização cerebral, ou seja, uma má formação no cérebro da criança, o excesso de telas. Então, assim, excesso de telas, de tecnologia, tá trazendo realmente essa dificuldade realmente da criança no desenvolvimento. E isso significa o quê? Que nós, pais, não vamos ver agora de imediato, tá? Nós vamos ver isso daqui uns 5, 10, 15 anos. E são danos irreversíveis para o cérebro da criança. A criança que tem muito acesso à tecnologia, nesse sentido em excesso, tá? Que eu falo assim, que não é que a criança não pode ter, que é importante, ela é uma ferramenta importante até para os adolescentes, pesquisa de escola. Porém, o que nós temos que entender? Que nós temos regras e temos tempos que tem que ser um tempo de qualidade para a criança poder estar tendo esse acesso. Então, assim, é importante a gente entender, tá, Marcinho, que esse excesso traz grandes prejuízos, sim. Inclusive, por exemplo, até comentei recentemente que uma criança, a gente precisa, para entender um pouquinho melhor sobre esse prejuízo, a gente precisa entender a diferença de uma criança que realmente tem muito acesso à tecnologia, ou seja, a telas, vamos se dizer, e a que não tem. Um exemplo, quando uma criança tem pouco acesso a telas, o que ela tem? Ela tem ali a questão do tédio, tá ali na casa, tá entediada, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma busca ali social, ou seja, vai pensar no que ela quer fazer, se ela vai brincar, aí ela vai buscar um objeto, que vem a questão da imaginação. Depois de pegar esse objeto, vem a criatividade, que é onde ela vai brincar, ela vai desenvolver, ela vai criar a questão de ludicidade, que é importantíssimo para o desenvolvimento da criança e da neuroplasticidade cerebral, que é importante na primeira infância. E tendo em vista que a tela já traz tudo pronto, aí tira essa questão da imaginação, da criatividade. Né? A gente recebeu recentemente a Vânia, aqui, que ela é fonoaudióloga, ela falou sobre isso. Porque tudo passa a ser muito sem graça para a criança depois da tela. Um mobile, uma bolinha, qualquer coisa mais simples, para eles não tem tanta graça, porque a tela já traz tudo pronto, né? E a gente vê, de fato, isso acontecendo muito, né, Kézia? Sim, a criança que não tem, né, não tem essa busca social que gera imaginação e gera criatividade, o que significa? Ela vai do tédio, ela está ali entediada em casa, vai para o celular. Então é tédio, celular. Ela não tem esses outros níveis que ela precisa exercitar o cérebro para chegar na criatividade, ludicidade, desenvolvimento, que gera essa neuroplasticidade cerebral que é tão importante na primeira infância para o desenvolvimento da criança também. E você falou algo que é interessante, a gente não vai sentir isso agora. Vai ser no futuro e principalmente nas outras gerações. Porque vamos pensar assim, nós, né, fomos criados sem tela. E nós estamos passando a tela para essa geração. E essa geração que foi criada totalmente na tela, o que eles vão passar para a geração futura, né? Então, eu creio que a longo prazo, a gente vai sentir sim já nessa geração, porque a gente já vem vendo, já sentindo, porque essa falta de sociabilização das crianças também, a gente vê muito, até mesmo dos jovens, adultos. A gente tá numa lanchonete, às vezes tem 5 lá, tá todo mundo no celular, não tá conversando. Isso está em casa. Então, novamente, trazendo aquilo que você falou, não que não seja importante. A tecnologia ela veio para ajudar, porém, ela está trazendo os malefícios, né? Que é essa falta do social. E você vê que na criança, essa falta do social faz muita diferença, principalmente nessa questão do neuro. Você vê muita diferença nisso? Com certeza, porque aí a criança vem para nós o quê? Com a dificuldade de aprendizagem, e uma das primeiras coisas que eu gosto de analisar com os pais através da anamnese, que é aquela entrevista que eu faço com os pais, é o quê? É a rotina da criança, Marcinho. Porque através da rotina da criança a gente já identifica muito sobre como que está sendo ali o desenvolvimento dela. E geralmente, praticamente 90% das crianças que eu atendo tem excesso de tela no dia a dia. E a última pesquisa que teve, da neurociência, ela está trazendo muito essa questão de telas, que é muito importante a gente entender sobre o quê? Que o excesso de telas na criança,
tá? A partir ali de 3, 4 horas a mais, porque tem um limite por idade, né? E aí, dependendo ali, se a criança ficar muito mais horas, de 2 a 3 horas a mais do limite, esse efeito da tela, ou seja, da questão da tecnologia, causa uma dependência no cérebro da criança, como se fosse uma pedra de crack no cérebro de um dependente. Então, assim, é muito, muito sério o que a gente está falando. Aqui nós não estamos, tá, pessoal, para julgar ninguém. Pelo contrário, nós estamos aqui para tentar ajudar e alertar os pais, né, Marcinho, sobre essa questão, a importância e o quanto que isso está causando e dificultando o desenvolvimento das crianças. E essa até é uma intenção do programa. A gente tem trazido profissionais de diversas áreas, diversos segmentos, né, aqui para poder falar um pouco de cada especialidade, principalmente para ajudar, porque a gente precisa trazer informação, que nem eu falo, a internet, a tecnologia, ela trouxe muitos benefícios, porém ela está trazendo muitos malefícios por questões de muita informações essas muitas vezes falsas, que é o imediatismo, tudo é na hora, então a gente vê isso fazendo toda a diferença nessa geração. Então, claro, nem a gente está falando aqui. A gente que não está julgando, não está dizendo que não pode tudo ou pode tudo. Não, não é isso. Não somos donos da verdade. Porém, a gente tem que trazer também profissionais. Por isso que a gente está trazendo aqui a Kézia hoje. A gente já trouxe a Vânia, a gente vai trazer outros profissionais para falar nisso. Para quê? Para que a gente também colabore. Porque eu vejo da seguinte forma. A criança, quando ela nasce, ela não sabe nada. Então, tudo que ela aprende no decorrer do tempo somos nós, pais, que ensinamos. Então, o que a gente está ensinando para os nossos filhos? O que a gente está entregando para eles, né? Para os nossos filhos? Mas vamos falar assim, além das telas, quais são os outros fatores que, de certa forma, são prejudiciais ou até mesmo naturais nessa questão do desenvolvimento? A questão também, tá, da falta de qualidade com os filhos, né? Então a gente percebe assim que hoje nós sabemos, eu sou mãe também, tenho a minha preciosa, né, a Vitória também, sou mãe, sou esposa, né? Então assim, sou profissional e sempre estou estudando. A gente sabe da correria, né, do dia a dia e que não é fácil. Mas eu sempre falo isso para os meus pais. Eu falo assim, meus pais que eu digo, né? Os pais que eu atendo lá na clínica. Eu sempre falo assim, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Então, assim, sempre eu comento sobre isso, tá? Eu sei que é corrido, eu sei que a gente tem, né, esse lado profissional, esse lado também que a gente precisa estar ali sempre dando essa atenção também, mas a gente também precisa dar atenção para os nossos filhos. Então, assim, a criança, muitas vezes, ela pede atenção, ela precisa de atenção, ela precisa de um tempo de qualidade todos os dias com os pais. Eu não digo que você ficar o dia inteiro com a criança, mas você pelo menos ali chegar em casa, ter pelo menos 20 minutos, meia hora de você sentar com o teu filho. Você brincar se ele for pequeno, você entrar no mundo da imaginação dele, você se colocar ali, brincar. Ou às vezes se for um adolescente, um pré-adolescente, uma criança um pouquinho maior, sentar, perguntar como que foi a escola, ter aquele momento realmente para a criança se sentir, nossa, amada, pertencente. Porque assim, muitas vezes, não é que, eu te amo, tudo bem, tá, aquela correria. A criança precisa se sentir amada. E para ela se sentir amada, Marcinho, que é que é outro tema que a gente vai entrar também depois na educação parental, ela precisa se sentir pertencente. E para se sentir pertencente, ela precisa se sentir segura, ela precisa se sentir vista. E para isso, ela precisa ter um momento com o pai e com a mãe ali. Nossa, olha, eles estão ali para mim, né? Então, isso é muito importante, ter esse tempo de qualidade também. E para ser mais direta, ela precisa de alguém que ouça, né, que ela sinta, que você falou, confiança, segurança, porque a gente vê muitos jovens, crianças também, mas principalmente na nossa juventude, se perdendo porque os pais muitas vezes não param para conversar com o filho, né, não quer saber, mas aí depois que lá na frente aconteceu algo mais ruim, né, podemos se dizer, fica tarde, né, porque às vezes ele foi procurar lá fora o que não tinha dentro de casa, a gente sempre ouve isso, né? Então isso é importante, esse ouvir, se parar, sentar, tempo de qualidade. Esse eu acho que é o que está faltando para nós hoje no nosso dia a dia, porque isso que você falou, são as prioridades, o que nós estamos tendo como prioridades, que é
Isso a gente vai falar que está dentro da educação parental, né? Isso, exatamente, que envolve todo o processo também, né, impacta diretamente no processo de desenvolvimento e de aprendizagem, né, porque a criança, se ela não tiver um ambiente em casa harmônico, né, seguro para ela, estável, ela também não vai desenvolver de forma correta e isso também vai impactar no aprendizado. Já está diretamente aos pais e é algo que a gente vai abordar daqui a pouquinho. No próximo bloco, a gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta com o NPA 360. Ei, você! Está pensando em renovar as cores da sua casa? E se eu te disser que foi pensando em você que a Padroeira Casa Construção e Tintas lançou uma promoção exclusiva de tintas para este mês de outubro? Além das marcas, temos também uma variedade de cores, para que assim você possa renovar o seu ambiente com mais economia, sem abrir mão da qualidade. Quer saber mais sobre essa promoção? Acesse o QR Code que está aqui na tela ou venha até a nossa loja. A Padroeira Casa Construção e Tintas. Aqui é assim. Precisou, tá na mão. Hoje em dia, tudo que vamos fazer na nossa vida tem que ser bem planejado, não é verdade? E na nossa casa não pode ser diferente. E quando você adquire um móvel ou uma pedra no Ilha Grande, você pode ter a certeza que o nosso compromisso é trazer, além da qualidade, um sentimento de satisfação e realização para cada ambiente. E além dos móveis, também trabalhamos com mármores e granitos. Ilha Grande Móveis e Granitos. Aqui, o teu sonho é na medida certa. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje recebendo aqui a Késia Valenzuela. De onde vem esse nome? Valenzuela tem alguma origem? É origem chilena, né? Do meu pai. Isso. Sim. E a gente está falando hoje aqui sobre o neurodesenvolvimento infantil. E agora a gente vai entrar numa parte que é a educação parental. O que é educação parental? Para quem está assistindo saber melhor. O que é educação parental? Educação parental nada mais é do que uma ciência que traz para a gente o aprendizado, o educar através da educação positiva. Quando nós falamos de educação parental, educação, né, o educar, é o criar, é o educar, e o parental tem a ver com os pais. Então, nada mais é do que o mentorar os pais, ou seja, educar os pais de forma positiva. E aí, quais são os trabalhos que são feitos, né, nessa área que você desenvolve? Porque essa área se desenvolve mais voltada para os pais. Isso. Exatamente. A educação parental é uma ciência que ela vem, Marcinho, já bem antiga, sabe? Às vezes as pessoas acham que é recente, mas desde 1950 já é estudado sobre a educação positiva, a educação parental. Mas ao longo do tempo, devido à educação tradicional, que é, né, a gente fala que é a educação com aquele autoritarismo, aquela rigidez, né? Nunca se falou muito nesse sentido. Poucas as pessoas que se falavam. Hoje já está mais em alta, porque através das nossas pesquisas de neurociência, a gente percebe muito quando a gente pesquisa e está ali estudando que as pessoas, os pais estão buscando mais conhecimento para tentar realmente melhorar os relacionamentos com os filhos. E através da educação parental e educação positiva é o quê? É você ter um ambiente, a família ali, um ar mais harmônico. É você educar o seu filho, é você preparar ele através do quê? Do apego seguro, tá? Ali do carinho, do respeito. Então, você educar o teu filho não com autoritarismo, mas com autoridade, né? Você mostrar para ele que você, a figura do pai, da mãe, né? Tem o pai, a mãe e tem a questão do amigo, né? E saber diferenciar tudo isso. Essa figura, né? Através de atitudes, através de gestos. E essa questão a gente vê que ao longo dos anos se mudou muito, que nem você falou, desde 1950 isso, né? Então a gente vê as pessoas mais antigas, falando principalmente dos pais, o pai, né? Era mais rígido,
Ele é mais fechado, né? De pouca conversa, de pouca palavra, né? Era não ali e não tinha, né? Era pouca palavra. A gente vê que ao longo dos anos isso foi se mudando, né? E esse trabalho de se fazer hoje é mais ver também pelos pais estar mais aberto a aprender, a ouvir, né? Saber novas informações. Como que você vê também? Você também passou por esse processo todo. Essa evolução ao longo dos anos. Como é que foi toda essa evolução ao longo desses anos? Para mim, no caso, eu sempre gostei muito, né? Sou apaixonada. Eu falo que isso vem realmente da minha identidade, do meu propósito de vida, que é o desenvolvimento infantil. Então, assim, eu sempre busquei muito. Até antes de pensar em ter a Vitória, de engravidar, eu pensei sempre nessa área. Eu falei assim, como que a educação positiva pode me ajudar também com os meus pacientes e também eu como mãe, a ser uma mãe melhor, né? E foi através dela que realmente eu me transformei e comecei a me ver e abranger de modo assim muito mais amplo essa área. Porque assim, nós temos que pensar muito, Marcinho, que não julgando os nossos pais, eles sempre, pelo contrário, nós temos que elogiar e agradecer, ser gratos pelos nossos pais por tudo que eles fizeram por nós. Porque naquela situação, naquele momento, eles fizeram o melhor sempre para nós. Porém, nós temos que entender que nós podemos fazer ainda mais para os nossos filhos, né? Então, a educação tradicional é uma educação, infelizmente, que é uma educação violenta. Por quê? Antigamente a criança não podia falar, ela não podia se expressar, apenas com o olhar a criança já tinha medo. Então, assim, tudo era conquistado através do medo, da repreensão, da rigidez, né? E hoje a gente consegue, eu mesmo falo, tá? Tô falando aqui para vocês como mãe, porque eu atuo como educadora parental, mas também estou falando com maior propriedade, porque em casa eu e meu esposo utilizamos a educação parental com a nossa filha. Então, assim, ela tem, né, fazer 3 aninhos agora, nós nunca batemos, nunca gritamos e não precisa disso realmente, eu vejo isso na prática também, tá? Com ferramentas certas, estratégias, a gente consegue ter uma criança realmente ali com princípios, com respeito, sem todo aquele estresse de gritaria, enfim, aquele estresse que às vezes tem, né, por causa da questão que vem trazendo esses traumas, esses traumas que a gente teve, né, na nossa educação tradicional. E é como você falou, né? Não tem como a gente julgar no passado, porque até então, os nossos avós, os nossos pais, assim foi criado. Né? Foi criado, então a gente já vê uma mudança. Por exemplo, eu já vejo uma mudança dos meus avós para os meus pais. E dos meus pais para mim, como pai. E isso vai se mudando ao longo do tempo. Porém, a gente está vendo também um movimento reverso também. Essa questão, principalmente dentro de casa, da disputa de poder quem manda mais. Isso interfere demais no comportamento, né? Essa questão do casal, e principalmente a gente vê muito se tirando a figura do pai, né? A gente recebeu aqui recentemente no nosso primeiro episódio, o Joel, né? Ele falando, o pai tem o seu lugar, a mãe tem o lugar dela, cada um tem o seu... Ninguém vai tomar o lugar de ninguém. Porém, precisa estar em harmonia. E a gente vê nessa mudança, existe sim uma evolução, porém, eu vejo que está se ultrapassando algumas barreiras, porque a gente está perdendo algumas figuras, porque o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, e o filho fica sem saber o que vai fazer. Como é que você vê esse tipo de comportamento também? Isso é trabalhado também dentro da educação parental? Sim, o que nós fazemos? Nós fazemos uma anamnese também, que é aquela entrevista com os pais, né? Que eu falei que a gente faz dentro também da neuropsicopedagogia. Então, tudo, gente, é através do quê? Dessa anamnese, essa entrevista com os pais. E tudo através da rotina. Então, a gente pergunta como que é a rotina, como que funciona, questão de desde o acordar até o dormir, horários que a criança tem para descansar, como que funciona, se os pais têm bastante mais acesso à criança, se não tem, se tem um tempo de qualidade, se não tem. Eu percebo muito, Marcinho, que isso que você falou é uma grande verdade, essa disputa de poder. E isso, o que acontece? Causa uma insegurança para a criança, porque a criança não sabe o que
o que olhar, o que seguir, porque eu sempre falo isso. Você pode falar o que for melhor para o seu filho, mas ele vai seguir o que você fazer, as suas atitudes. Então, as suas atitudes é o que seu filho vai seguir, entendeu? Não é só o seu falar. Então, assim, dentro de casa, a gente precisa ter uma rotina, né? Criança, independente que seja o tamanho, a idade, se é menorzinha, bebezinha ou adolescente, eles precisam de rotina, que é o horário, é ali, ele entender como que vai funcionar, porque senão a criança fica perdida. E a questão da linguagem dos pais é essencial. Por exemplo, sempre os dois falarem a mesma língua. Quando for conversar, tanto elogiar ou quanto conversar para chamar uma atenção da criança, os dois fazer juntos. Eu não estou de acordo, não vai discordar na frente da criança. Depois, né, chama de um lado lá no quarto, os dois, você com a sua esposa ou você com o seu esposo, vocês vão conversar. Sempre falar, olha, não gostei. Não na frente da criança. Né? Enfim, e tentar se alinhar nesse sentido, mas não na frente da criança, porque isso causa realmente um desequilíbrio emocional para essa criança e automaticamente uma insegurança. E querendo ou não, a criança também, já o adolescente, ele já começa a perceber aquele que ele pode se escorar mais, ele já vai lá, aqui esse caminho é um pouco mais fácil, porque se eu for no pai, o pai vai falar, não, vou na mãe que ela fala. Então, se não tiver essa conversa, eles também percebem, porque a gente volta de novo que a gente falou no primeiro bloco. As crianças só fazem aquilo que elas aprendem. Não, se tem dentro de casa, se muito palavrão, se fala gritado, eles vão, de fato, vão ouvir, vão aprendendo aquilo, porque nasceu, não sabe andar, não sabe falar, e a gente que vai ensinando. Então, é até essa questão dos limites, das regras, né? E tem que estar sempre em harmonia. E, além disso, além dessa questão dos pais, outros malefícios que tem também, essa questão da falta de linguagem, né? Dos dois falar a mesma língua. Mas, além disso, o que também traz malefícios para a criança, além disso tudo? Sim, a questão emocional, né? A gente percebe muito que essa criança, automaticamente, quando ela tem, né, essa insegurança dentro de casa, ela não tem um ambiente harmônico, ela não tem ali essa segurança, aquele apego seguro que a gente fala muito na educação parental, ela se sente o quê? Insegura, e automaticamente isso vai abalar emocionalmente. O emocional a gente fala que é a base de tudo. Então, assim, isso vai refletir nas outras áreas, né? Além da aprendizagem também, futuramente essa criança pode ter, que já foi pesquisado, pesquisas já atualmente já falam, que essa criança futuramente pode ter o quê? Uma depressão, pode ter uma síndrome do pânico, ou seja, realmente doenças psicossomáticas, devido a toda essa questão da instabilidade, insegurança emocional. E quando a gente fala dos pais também, a questão quando a gente dá alguma orientação, nós como pais, dá uma orientação para os filhos, e aquela questão da aprovação e da desaprovação. E aí, geralmente, é muito rotineiro isso, só falar quando desaprova. E quando tem que aprovar, não fala nada. E a criança, isso também serve para o adulto, né? Vamos falar no nosso trabalho. Aquele que a gente chama de feedback. Feedback positivo e negativo. Isso é interessante, né? Porque se a criança fez algo positivo, é interessante que vá lá e fala, ó, isso está certo, para saber que está certo. Ó, isso está errado. Por que geralmente vai mais pelo negativo e não pelo positivo? Os pais acabam não dando tanto essa questão, essa importância a falar, ó, isso tá certo. Mas não, só fica para falar na hora que fez errado aí cobrar. Você vê que tem que ter 2 pesos e 2 medidas também, né, Kézia? Exatamente, Marcinho. Eu sempre falo assim que nós temos 2 tipos de pais, o jardineiro e o carpinteiro, tá? E isso vai deixar assim de uma forma bem clara, assim, mais clara para vocês. O carpinteiro, os pais carpinteiros são aqueles que a árvore começa a crescer, ele já vai lá e faz o quê? Ele vai podar, ele vai transformar aquela árvore, por exemplo, num objeto. Ou seja, ele vai moldar da forma que ele quiser. Eu quero um filho que seja médico, que seja advogado, que seja, enfim, que seja bonzinho, que não dê trabalho, que tenha tantos filhos e que dê tudo certo na vida.
O pai jardineiro já é aquele pai o quê? Que vai regando aquela plantinha, que vai regando com amor, com carinho, vai vendo ela florescer. Na verdade, aquele pai não sabe quais os frutos que vai dar. E com tanto amor e tanto carinho, às vezes tem uma larvinha ali, tem uma coisinha que você tem que tirar para ir moldando, direcionando, só que ele vai vendo aquela árvore crescendo e depois ele vai ver e vai dar frutos. E ele vai respeitar e vai ficar feliz, orgulhoso com aquele fruto daquela árvore. E não ele querer exigir que aquela árvore dê um fruto que ele queira. Então, o pai jardineiro é aquele pai que realmente dá amor, dá carinho, direciona, alinha a educação do filho, mas respeitando a identidade da criança, o que ela quer. Entendeu? O que ela quer para ela, porque cada criança é única, cada criança tem características únicas. Inclusive nós pais já, né, quem tem, principalmente que pais têm 2 filhos, né, ou mais, percebe que cada um tem características diferentes. Então não é que o que vai ser, às vezes profissionalmente, um vai ser o que eu quero ser e o outro não, o outro vai ser outra coisa. Não, a gente tem que entender que a criança tem suas características e ela também deve seguir aquilo que vai ser identidade para ela, senão futuramente vai ser um profissional frustrado, que não vai se identificar na questão profissional, automaticamente já gera todas aquelas outras frustrações e também entra nas questões até de depressão, enfim, aí como nós falamos também. E eu vejo assim, que a nossa responsabilidade como pais é ensinar o caminho. A gente preparar eles para o futuro, saber que não vai ser fácil, porque a gente vê muita principalmente eu falo dessa geração, a não saber lidar com as dificuldades. Porque às vezes na infância foi tudo muito fácil, era muita permissividade, não tinha o não, porque a gente sabe também o tamanho, o poder que o não tem, né? E essa questão é preparar os filhos também, entenderam? Lá na frente você vai ter dificuldade, vai cair, você precisa aprender a se levantar. E a gente vê alguns, essa questão que a gente fala dessa bolha de vidro. A gente quer criar dentro de uma bolinha de vidro assim, né? Como se não pudesse, vamos carregar aqui para ele não se machucar, vamos aqui. E isso também prejudica, né? Essa super proteção. E eu acho que a gente tem que ter os limites, né? Não é soltar de uma vez, mas também não segurar, retrair. Como você vê essa questão também? Esses pais super protetores. É um problema também. Porque a gente tem essa questão dos pais, dessa falta de autoridade, mas a gente também tem um problema com os pais super protetores, que acaba protegendo demais o filho e não prepara o filho lá na frente, né? Como é que você vê isso, Kelly? Infelizmente, os pais nós entendemos, como nós falamos no início, né, Marcinho? Nós estamos aqui para julgar, mas sim para orientar e alertar e tentar ajudar esses pais, né? Toda vez que nós tentamos super proteger os nossos filhos, nós estamos evitando que ele aprenda. Eu sempre falo isso bem nitidamente. Por quê? Ele precisa aprender na prática. Como que você vai aprender algo sendo que você não vivencia aquilo? Então, a gente precisa, sim, além das rotinas, direcionar também funções para essas crianças, tá? Por exemplo, às vezes ajudar em algumas questões de casa também, da atividade, da responsabilidade também no dia a dia para essas crianças. Por quê? Ela vai se sentindo mais segura, ela vai se sentindo com mais autonomia e automaticamente essa criança vai pensar, nossa, meu pai e minha mãe tá me dando, né, essa responsabilidade aqui. Olha que legal, quer dizer que eles confiam em mim. E automaticamente quando essa criança se sente realmente, né, que os pais confiam, ela se sente mais segura, ela se sente pertencente, ela se sente acolhida ali naquele ambiente, né? Então isso é muito importante. Então eu sempre deixo bem nítido, quando esses pais super protegem, não permitindo que essa criança faça algo, eles estão, infelizmente, não estão permitindo que ela aprenda, porque a gente só aprende vivenciando aquilo. Vivenciando. E lá, a gente sabe que quando chegar a hora dos filhos bater a asa, a gente não vai estar o tempo todo do lado. Exatamente. A gente não vai estar o tempo todo junto com os filhos. Então, esse é o nosso papel, né? De preparar eles para o futuro. A gente sempre fala assim, o pai e a mãe educa, os vô estraga. O vô gosta que a gente fala de estragar, né? Faz os mimos. E o pai e a mãe, esse é o nosso papel, preparar os filhos para o futuro. E falando também na questão de pais, a gente estava falando isso em off, em relação aos traumas, né? Muitas vezes a gente relaciona os traumas à questão física.
E não é somente o físico. Eu creio que, às vezes, o físico machuca menos do que as palavras. A gente sempre ouviu isso, né? Porque, às vezes, uma palmada, uma chinelada ali dói, passa na hora. Mas uma palavra mal colocada, de certa forma, ela fica praticamente quase o resto da vida, né? Então, essa questão dos traumas não está só relacionado à questão física, né? Como é que você vê isso, Ké? Não, nós falamos sempre que quando tem um trauma é quando a criança não tem um acolhimento e segurança. Isso gera um trauma, né? Independente se for na questão, né, de violência, meu Deus, menos ainda nessa questão de agressividade, mas a questão também é exatamente o que você falou, né? A questão verbal, então que é a questão do trauma psicológico, que isso causa também danos assim irreversíveis, tá? Quando nós falamos em desenvolvimento infantil, nós temos que pensar sempre no cérebro trino. Tá? Que é o cérebro, 3 partes dentro do sistema nervoso central, que nós temos ali, além do sistema nervoso central também, que é muito importante, mas nós temos ali o cérebro trino, que a gente tem que ter essa atençãozinha. Que primeiro é a parte do cérebro reptiliano, que é tudo de sobrevivência do nosso corpo, então a criança ali, tudo, ou criança ou nós também, né, ele vai gerar o quê? Toda a parte de sobrevivência, então o nosso respirar, a questão dos batimentos cardíacos, digestão, questão da nossa parte de reflexo, tudo isso é o cérebro reptiliano. Quando nós falamos da questão do cérebro límbico, é a questão das emoções no sentido de quando você abraça, quando você beija, quando você elogia, ou quando você xinga, quando você grita, quando tem, né, uma palavra ou algo bem negativo, fica todo armazenado nessa partezinha do cérebro. E a parte do córtex neofrontal, que é essa parte aqui, ó, da frente do nosso cérebro, tá? Que é o córtex pré-frontal, que eu gosto de falar, que é onde a gente consegue inibir, ou seja, a gente consegue ter aquela controle das emoções. Essa partezinha do cérebro aqui, Marcinho, começa a desenvolver a partir de 3 para 4 aninhos e só desenvolve no final ali dos 22 a 25 anos. Então, como que a gente exige às vezes uma atitude de uma criança, um comportamento de uma criança, sendo que ela não tem essa parte do cérebro totalmente formada para entender muitas coisas, inclusive as próprias emoções. Então, nesse caso, às vezes os pais não têm essa compreensão, aonde não entende o comportamento da criança e acaba sendo violento, acaba não entendendo ali o que está acontecendo, acha que é birra, que eu não gosto de falar de birras. Eu falo assim de birras porque os pais conhecem que é birra, mas eu falo que é um descontrole emocional. Inclusive, até nós adultos fazemos birra, ou seja, o descontrole emocional. Ultimamente, né? Tem muito adulto fazendo mais birra que criança, né? E a gente vê muito isso. E além dessa questão do trabalho com os pais, aí essa é a primeira etapa dentro da educação parental. Primeiro é essa conversa com os pais, e aí depois nisso já inclui também as crianças. Como é que é feito os procedimentos seguintes? Isso, é primeiro a anamnese, entrevista com os pais, aí também eu faço entrevista com as crianças, eu tenho uma sessão também com a criança para entender melhor, conversar. Então ali eu faço todo um trabalho também com essa criança, e aí nós vamos montar e ajudar os pais a montar uma rotina através de ferramentas e estratégias de acordo com a rotina desses pais. Para quê? Para a gente conseguir ter resultados aí bem efetivos e um ambiente mais harmônico, tanto para os pais quanto para os filhos. Então a gente vai para o intervalo rapidinho, mais um intervalo. A gente está aqui recebendo a Kézia Valenzuela, falando sobre o neurodesenvolvimento infantil. E aí, no próximo bloco a gente vai dar algumas dicas. Ela vai dar algumas dicas importantes para a questão de comportamento, lidar com essa questão, né, da birra, tá? Então a gente vai para um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta com ela, a Kézia, para falar muito ainda de neurodesenvolvimento infantil, vai ajudar aí na sua casa, na educação dos seus filhos, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente está de volta com o NPA 360. Ei, você! Está pensando em renovar as cores da sua casa? E se eu te disser que foi pensando em você que a Padroeira Casa Construção em Tintas lançou uma promoção exclusiva de tintas para este mês de outubro? Além das marcas, temos também uma variedade de cores.
para que assim você possa renovar o seu ambiente com mais economia, sem abrir mão da qualidade. Quer saber mais sobre essa promoção? Acesse o QR Code que está aqui na tela ou venha até a nossa loja. A Padroeira Casa, Construção e Tintas. Aqui é assim. Precisou, tá na mão. Hoje em dia, tudo que vamos fazer na nossa vida tem que ser bem planejado, não é verdade? E na nossa casa não pode ser diferente. E quando você adquire um móvel ou uma pedra no Ilha Grande, você pode ter a certeza que o nosso compromisso é trazer, além da qualidade, um sentimento de satisfação e realização para cada ambiente. E além dos móveis, também trabalhamos com mármores e granitos. Ilha Grande Móveis e Granitos. Aqui, o teu sonho é na medida certa. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje recebendo aqui a Késia, ela que é neuropsicopedagoga e também educadora parental. A gente está falando sobre o neurodesenvolvimento infantil, né? A gente falou já sobre alguns assuntos, tanto no primeiro bloco, no segundo bloco. E agora, Késia, eu queria pedir para você o seguinte, aos pais que se encontram em algumas dificuldades, de algumas coisas que a gente falou já nos blocos anteriores, qual que é a orientação que você dá aos pais, primeiramente como profissional? Primeiro, qual que seria as orientações que você daria a quem está nos assistindo? Eu sempre falo para os pais assim, pense um pouquinho como você foi tratado lá atrás. Quando, às vezes, seu pai, sua mãe, não julgando os pais, como nós falamos, né, Marcinho? Mas do modo assim, quando o seu pai ou sua mãe era violento com você em questão de agressividade, tanto na questão de bater, ou questão da agressividade também psicológica, como que você se sentia? Né? Pense antes um pouquinho, comece a refletir sobre isso, traga esse sentimento para você, né? A gente precisa ressignificar esse sentimento e ter maior entendimento para a gente não passar isso para os nossos filhos, né? Eu sempre falo assim também que nós, como os pais, nós temos presentes de Deus, né? Porque nossos filhos são joias raras. Então, assim, são presentes que Deus nos deu para cuidar, para educar, né? Para direcionar. E qual que é a direção que nós estamos dando para os nossos filhos? A educação parental, a gente cuida mais e trata muito mais dos pais do que das crianças, porque as crianças são consequências das atitudes dos pais dentro de casa. E a gente sempre, até falamos quando a Vânia veio aqui, a importância dos pais no desenvolvimento das crianças, né? Nessa questão do tempo de qualidade, de ensinar, dessa questão do positivo, que é o que pode, o que não pode, né? Em que patamar você vê a participação dos pais no desenvolvimento das crianças? O profissional é importante, mas dos pais, qual que é vamos falar, a porcentagem dos pais dentro do desenvolvimento das crianças? 99%. O profissional não consegue fazer nada se os pais também não colaborar. Exatamente, tá? Nós estamos aqui sempre para ajudar, para orientar, para direcionar também, né? Claro, mas se os pais não quiserem, nada vai ser feito. E isso, né, consequentemente, aí vai, né, gerar muito mais aí consequências traumáticas para essa criança e afetar ainda mais esse desenvolvimento dessa criança. E aí, no caso, quem estiver assistindo, tiver algum interesse de procurar se ver nessa dificuldade, porque tem a questão também dessa questão desse preconceito, né? Muitas vezes ninguém quer aceitar que é difícil você assumir que você está errado, né? E não é isso que é o papel do profissional. Ele não está lá para te julgar, não está lá para dizer que está errado, que você está fazendo tudo errado. Não, ele está para te ajudar. Muitas vezes a gente, como um pai, a gente também não vai cometer alguns erros e por isso são vocês profissionais que estudou sobre o assunto. Você já se deparou com isso? Nessa questão dos pais chegar e falar assim, nossa, mas essa mulher vai querer me ensinar agora a educar meu filho. Já se deparou com alguma situação dessa? E quando se depara, qual que
Qual que é a atitude? Como é que você se sai disso? Na verdade, assim, já teve pais, assim, por exemplo, que a mãe quis, né, realmente buscar a educação positiva e o pai já foi um pouquinho mais, assim, né, um pouquinho mais, vamos dizer assim, receoso, teve mais de receio. Mas depois, quando eu fui buscar também conversar com esse pai, eu vi o quanto ele tem traumas da infância dele. E assim, ele falava muito assim pra mim, uma frase que eu vejo muito isso, tá, Marcinho? E é uma frase muito violenta pro meu ponto de vista de educadora parental. Mas eu apanhava, apanhava muito, eu levava surra e eu tô aqui, eu tô ótimo. E não morri. Isso é, assim, uma das frases mais clichês e realmente, assim, que eu vejo que é muito mais, assim, impactante. Por quê? Você pode ter certeza, com certeza, nossos pais, né, eles fizeram o melhor para nós. Mas você pode ter certeza que se seus pais, naquela época, em vez de ser agressivo, violento, tivesse te direcionado pelo caminho do respeito, você seria muito melhor do que você é hoje. E é aquela questão que você falou, né? É fazer análise, né, do teu passado, né, de quando você apanhava, de quando você ouvia uma palavra que você não gostava. Eu ouvi uma vez, eu não me lembro agora quem foi que falou isso, que ele sofria muito com os pais. E aí um dia ele ficou muito bravo com o filho e ele foi tentar fazer a mesma coisa. E ele parou, poxa, mas na minha época eu sofri assim. Então eu posso ser diferente. Então usar do passado, aquilo que te machucou, para você não machucar o futuro, porque aquilo te trouxe um trauma. E você vai querer passar esse trauma para frente. Seria mais ou menos isso, né? Porque é aquela questão que a gente fala das gerações. Então muitas vezes a gente vai tentando passar para as futuras gerações aquilo que a gente viveu. Mas nem tudo convém, né? Principalmente nessa questão da educação, porque os tempos também mudaram. Né? Quer dizer, exatamente. E a gente precisa tomar outro tipo de atitude. Mas além disso, existem algumas outras orientações, dicas que você gostaria de deixar para o nosso público? Com certeza. Antes de eu, né, passar essa dica para vocês, essas dicas, enfim, eu gostaria de falar, Marcinho, muito assim. Quando o teu filho tiver uma atitude que te deixa muito nervoso, você pode ter certeza que aquela atitude dele está gerando um gatilho no seu inconsciente, ou seja, te fazendo relembrar de forma inconsciente algum trauma do seu passado. E aí, automaticamente, o que vem? Vem aquela resposta agressiva da mesma forma que você foi tratado. Reação imediata. Exatamente. Então, nesse momento, o que eu sempre falo, tá? Respira, tenta sair daquele ambiente, né? Se tá com a esposa ou esposo, deixa o esposo e a esposa ali acolhendo a criança, porque naquele momento a criança, ela tá querendo chamar a sua atenção para algo. A criança não tá testando os pais. Gente, por favor, isso já foi comprovado, tá? A neurociência já comprova. Não existe birra, porque a criança quer testar os pais. A criança está fazendo uma birra, vamos dizer assim, ou seja, está tendo esse descontrole emocional, Marcinho, tá? Porque ela não tem uma necessidade atendida. E naquele momento que ela está com esse descontrole emocional, se você gritar, bater, isso vai fazer com que o cérebro da criança fique muito mais alerta, tá? E automaticamente, emocionalmente, vai causando vamos dizer, um distanciamento emocional com aquele adulto cuidador. Então, a criança precisa primeiro ser acolhida, ela precisa ser amparada, ser acalmada e depois, sim, você vai conversar com essa criança e vai explicar o porquê do não. Tudo dá certo, gente. São dicas assim que eu gostaria de dar para vocês também nesse sentido, tá? E aproveitando esse gancho, por exemplo, geralmente, né, vou usar aqui a linguagem só para o pessoal entender que essa questão da birra, né, desse descontrole emocional. A gente vê muitas situações que quando a criança faz esse tipo de atitude, por exemplo, ela faz isso porque ela queria um celular, ela queria um objeto. E aí vem a questão dos pais também, que pega, para acabar com aquela reação, faz o quê? Dá. E aquilo não acolheu, vem aqui, não dá aquilo que quer, mas acolhe e conversa e explica o porquê não. Exatamente. Não simplesmente dá. Exatamente. Porque, deixa eu te perguntar sobre isso. Se, no caso,
o pai ou a mãe fez isso, ela vai entender que quando ela fizer isso, ela vai ganhar? Ela consegue fazer isso? Seria mais ou menos isso? Sim, com certeza, porque na verdade é uma necessidade dela que não está sendo atendida. Então, assim, se ela tiver com aquele descontrole emocional, aquela birra, vamos dizer, e você ceder naquele momento, ela vai saber que toda vez que ela fazer uma birra, ela vai ter aquilo. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido também. Não é fazer tudo que a criança quer, tá? A educação parental, a educação positiva, ela traz o quê? Uma educação com respeito e com autoridade. E dentro dessa autoridade, a gente também tem regras. Tá? Então, assim, não é fazer tudo que a criança quer. Pelo contrário, quem é autoridade dentro de casa é o pai e a mãe. E a criança tem que entender nesse sentido, através do respeito e da conversa e do diálogo. Porque a gente vê, até isso a gente tem visto também na questão, voltando um pouquinho nas telas, sobre isso, né? A criança está muito agitada, às vezes a gente está num ambiente que tem mais pessoas e a criança está ali querendo atenção, ela está chamando a atenção porque ela quer estar ali. E aí muitas vezes a gente vê os pais fazendo isso. Toma o celular, põe lá, aí tira, tudo no canto. Então, muitas vezes a gente vê a criança fazendo certo tipo de atitude, porque vai acostumando também. Volto a dizer de novo, ela vai aprendendo daquilo que a gente vai passando, né? Então, isso também faz muito, muito sentido. E em relação, novamente, às dicas, né? O que você sempre tem orientado. A gente vê até que você tem bastante presença nas questões das redes sociais, em relação falando alguns temas, abordando alguns temas. Mas aqui também fica o espaço para você poder estar falando o que você gostaria. Eu vi que você até anotou uma questão de uma música aí. Isso, que seria? Eu tô curioso. Ela falava assim, Márcia, eu preciso, não deixa eu esquecer dessa questão dessa música. E agora eu também fiquei curioso, porque também sou pai, e querendo ou não, né? Porque eu tenho brincado, né? Eu só usei os termos errados, tá? Não é que eu vou ficar exibido, não, viu, gente? Porque o pessoal, o Márcio tá falando que vai ficar exibido. Não, eu vou ficar muito sabido. Que eu falei assim, daqui a um ano, porque vai passando tantos profissionais aqui e é interessante que a gente vai aprendendo. Aprender nunca é demais. E eu creio que cada vez que vem um profissional aqui de alguma área, eu aprendo um pouquinho mais. Então, eu creio que quem está assistindo também e está acompanhando nosso programa tem aprendido bastante. Mas eu fiquei curioso, confesso que eu estou curioso em relação a essa música. O que seria, Kézia? Essa música chama Esses São os Dias. Então, assim, é uma música que eu acho que todos os pais tinham que ouvi-la. Mas ouvi naquele momento, assim, de reflexão, que fala muito sobre essa questão. Sempre dá um beijo de boa noite pro seu filho, sempre leva ele pra cama, faz o ninar com ele, tenha presença com ele, porque depois de um tempo você vai perceber que a sua casa já não é mais a mesma. A sua casa vai estar vazia, vai estar em silêncio, e é o seu filho que cresceu e se foi. E aí não tem como voltar mais para trás, né? Então, assim, é muito emocionante essa música, eu me emociono sempre, porque realmente é isso, sabe? Você que é pai, você que é mãe, tenha certeza de uma coisa: amor nunca é demais, gente. Mimar ali nunca é demais, sabe? Você dá um carinho, você dá um afeto, você dá atenção. Às vezes quer dormir na sua cama, deixa dormir na sua cama, tá? É amor, é carinho, é segurança, tá? Diferente de você fazer tudo o que quer. Isso sim permissividade é a tudo, permissividade, que é totalmente diferente, né? Então, assim, a criança, ela só quer o quê? Ela só quer você, ela só quer a sua atenção, o seu carinho, o seu olhar para ela. É só isso que ela quer. E hoje eu falo com lugar de fala, né? Posso dizer, sendo redundante aqui, porque eu tô vivendo os dois extremos, né? Tenho uma filha de 10 e um filho de 8 meses. E a gente vê a diferença, né? E quanto esse tempo passou, né, em relação à minha filha, e você vai abraçar ela, já dá uma esquivada, já sai, ai, para, pai, sai daqui. Então já começou na fase de adolescente, né, pré-adolescente, e o meu filho de 8 meses, né? Quando a gente chega, ele abre aquele sorriso, ele quer estar junto brincando, né? Você vê que no olhar, né, dele. Então, até falando em questão de música, tem uma música também interessante que chama O Tempo Não Espera Ninguém, é uma música do Michel Teló, né? Fala que a felicidade é o caminho, aproveite todos os momentos que você tem, porque o tempo ele não espera ninguém. E é verdade, principalmente nós como pais. Eu lembro, né? Até pouco tempo atrás eu era simplesmente um filho, e hoje eu já sou um pai,
né? Então a gente sabe como que é e a gente vive esse tempo tão corrido. E agora eu quero entrar em alguns temas contigo em relação a gente sempre faz isso no nosso programa, né? Em relação à frase. Para você, Kézia, o que é um tempo de qualidade para você? O tempo de qualidade é você parar ali, realmente sem julgar a sua criança e ouvi-la. E ter realmente, assim, se a criança for pequenininha, você entrar no mundo dela. Você deitar no chão, você ir no tapete, você brincar, você ter ali com ela, realmente entrar no mundo dessa criança. Né? Não fazer com que a criança, vamos brincar disso. Não, deixa ela, o que você quer brincar? Vamos brincar? Do que você quer brincar? É disso? Não, deita no chão, rola com teu filho, vai tomar banho de chuva, vai tomar banho de mangueira, vai jogar futebol, vai pintar, vai desenhar, vai entrar no mundo dessa criança. Né? Hoje em dia, para os pré-adolescentes, né, que eu falo que a pré-adolescência vai dos 9 até os 12 anos incompleto, completou 12, já é adolescente. Então, essa fase, eles são uma fase que estão passando por muitas transformações, é uma fase muito difícil para eles também. Então, eu sempre falo, não deixar de ter esse lado de brincar lúdico, jogar um Uno, jogar um dominó, jogar um banco imobiliário, eles gostam dessa idade também. Ter esse momento, pelo menos no final de semana com a família, ter esse tempo com eles. Eles gostam. Eles, se a gente começar a ter essa rotina, eles gostam de estar juntinho ali. Por mais que às vezes eles falam, não gosto de abraçar, não gosto daquilo, mas no fundo eles amam um abraço e um carinho e quer estar junto, com certeza. E eu adoro essa questão do banco imobiliário, que não acaba nunca, gente. Olha, eu perco todo o dinheiro e nunca acaba aquele jogo. A gente tem lá, a gente brinca, né? Vai na casa do meu pai, minha menina adora. E aí fica horas ali todo mundo brincando e é uma forma de estar junto, né? E falando também dessa questão sua profissional, de todos esses ensinamentos, né? Esse conhecimento que você tem, mas você também tem alguns valores, né? E quais são os valores que a Kézia, aí trazendo para o lado mais pessoal, quais são os valores que para você é inegociável e você não abre mão? É a minha família, né? É a minha parte, a minha espiritualidade com Deus, né? E a minha família, assim. Para a gente ter esse princípio, é realmente a gente pensar ali na nossa integridade. Né? Eu acho que essa palavra, a gente ser íntegro por completo. Então, a gente traz muito isso em casa também. A gente sempre passa isso muito para a Vitória, né? A gente sempre falar a verdade, sempre ter essa integridade, ser honesto, né? Independente, a gente sempre fala, independente qual que é o momento, a gente sempre vai estar ali para ela. E é uma coisa assim, que eu trago também uma reflexão, sabe, Marcinho? Nossa família, às vezes a gente cuida, trata tão bem com as pessoas de fora, mas a nossa família é o nosso primeiro ministério. São as pessoas que a gente mais ama. E por que às vezes a gente, né, trata de maneira diferente? Né? Um exemplo, o filho dos outros vai em casa, derruba um copo, vira o suco em cima da mesa, você vai falar, com certeza, não foi nada, né? Pode deixar que eu limpo. Se fosse seu filho, será que você agiria da mesma forma? Né? Então, assim, tem que pensar e trazer isso primeiro para a sua família, que é algo que é inegociável, né? É você trazer e cuidar primeiro da sua família, a sua religiosidade, a sua fé, no caso, né? Não religiosidade, mas a sua fé, no caso, e família. Eu acho que isso são tudo para mim. E são princípios e valores assim que são poucos, né, que acabam defendendo, que acabam seguindo mesmo, e é muito importante, porque está tudo associado, tempo, qualidade, família, essa questão da espiritualidade, né, bons princípios. Sim. E eu creio que isso a gente não pode perder. E a gente estava falando que se pudesse a gente ficava aqui pelo menos uns 3 dias com tanto assunto. É um tema muito importante, que cada vez mais a gente sente que precisa ser trabalhado. E é por isso, Kézia, que eu te agradeço de todo o coração. A gente já se encaminhando para o nosso final. Eu queria muito te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de trazer esse conhecimento e, primeiramente, parabéns por esse trabalho. Obrigada. Eu creio que é de fundamental importância para os pais e principalmente para as gerações futuras, porque esse teu trabalho é uma missão. Né? Não é simplesmente um trabalho, não é simplesmente uma profissão, mas é uma missão
Missão essa, preparar os pais para que preparem seus filhos para o futuro. E é por isso que eu queria te agradecer e já deixar os espaços abertos para você fazer suas considerações finais e também quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, como é que faz. Então, deixo o espaço para você, para falar com a nossa audiência e deixar aí as suas considerações. Só para finalizar, né, Marcinho, eu gostaria de trazer aqui só mais algumas dicas, por exemplo, o que você comentou lá os pais saem, às vezes dá o celular pro filho, né? Leva uma atividade, leva um desenho, leva um estojinho de pintura, né? Algo nesse sentido também, para a criança também tá ali perto e não ficar só nas telas. Então a gente consegue ter ferramentas sim. Vai para uma loja de brinquedo, algo nesse sentido, e não vai comprar nada para a criança, é importante a gente também tudo explicar antes, né? Hoje nós não vamos comprar nada para você, porque nós vamos na loja, nós vamos comprar algo porque é aniversário do seu coleguinha, tudo bem? Então, assim, tudo se resolve através do diálogo. Só que eu sempre falo isso, a louça vai lá tá sempre lá para lavar, as roupas vão estar lá para passar, mas a infância do teu filho não. Isso passa que nem você falou, de uma forma tão rápida que a gente piscou, eles já cresceram e já foram sair de casa, e já foi fazer faculdade, enfim. Então, assim, aproveite, dê todo o amor, todo o carinho pro teu filho. E assim como nós, as crianças também gostam de explicações para entender as situações. Então, explique pro teu filho por que não ou por que sim. Faça leitura com eles, dê boa noite, né? Dê muito amor e carinho. E a frase que eu deixo aqui, né, para finalizar, que eu sempre... duas frases que eu sempre me impacta muito, que eu gosto de utilizar. Não é porque eu aprendi apanhando que eu vou ensinar batendo, né? Então, assim, é algo que é profundo essa frase. Então, pensa muito nisso antes de você, né, para você ter um olhar diferente com o teu filho. E a nossa missão aqui, nós como pais também temos uma missão, né? Que é cuidar dos nossos filhos. Então, a nossa missão aqui eu vejo muito assim, Marcinho. Nós temos a missão de deixar melhores gerações futuras. E isso está em nossas mãos, com certeza. Né? E assim, quem quiser me seguir lá nas redes sociais, né, @KéziaValenzuela, sempre estou dando ali dicas, conversando um pouquinho com vocês. E Marcinho, muito, muito obrigada, meu irmão, pelo convite. É um prazer, é uma honra estar aqui. E realmente, como você falou, se pudesse, a gente ficava aqui mais horas aí. Mas qualquer coisa, eu estou à disposição sempre para vocês. É isso aí, obrigado, Kézia, mais uma vez, é uma satisfação, é toda nossa por você estar aqui, eu creio que vai contribuir, vai agregar muito para o nosso programa, para o conteúdo, pelo propósito que a gente também tem buscado aqui com o programa, com o NPA 360. Quer levar informação, levar dicas, levar conteúdos relevantes que vai fazer diferença, não só na minha vida, mas na vida de quem está assistindo. E a você que ficou aí até agora e com certeza vai compartilhar esse vídeo com os amigos, com os familiares, nosso muito obrigado, gratidão mesmo por tudo que vocês têm feito. A gente vê uma galera compartilhando, torcendo pelo projeto, e eu sempre vou dizer isso, essa é uma frase que vai ficar marcada. Esse projeto só vai dar certo se tiver você aí do outro lado, porque se não tiver você aí do outro lado não tem sentido nenhum a gente estar aqui, tá bom? Então, nosso muito obrigado, até o próximo episódio do NPA 360. Valeu, gente, um grande abraço.